Aleluia. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Romanos. Existe algo muito forte, querido, no meu coração, nessa noite, para compartilhar ao seu coração. E eu tenho certeza, querido, que se você entender que nessa noite Deus está querendo falar com você, você vai sair daqui tremendamente edificado, amém? E quando você chegar lá em Romanos capítulo de número 5, você vai falar comigo. Pode falar comigo, Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu vejo, irmãos, as pessoas pagando uma fortuna para ter um personal trainer na academia, e nós não precisamos pagar nada, querido, para ter o Espírito Santo de personal da nossa vida, de forma individual, nos ensinando, não é? Você vê as pessoas correndo atrás de boas professoras, correndo atrás da Ellen, aí agenda cheia, não é? Para ter aula de física e química, não é? Pagando uma fortuna, brincadeira, é baratinho, não é verdade? Nós também é a fortuna, né? Amém? Aleluia! E Romanos capítulo de número 5, no verso de número 1, se você tem acompanhado a leitura bíblica no grupo da igreja, do WhatsApp, essa foi a leitura de hoje, não é? Quantos leram Romanos 5 hoje? Só para eu ver aí. Meu Deus, só eu e mais um, mais dois, mais três. Sabe, irmãos, todos os dias a Simone, ela manda no grupo do WhatsApp da igreja uma leitura bíblica. Se você ler ela no fim do ano, você vai ter lido a sua Bíblia por completo. Então, se você nunca leu a Bíblia, você pode começar. E era só um capítulozinho hoje, Romanos capítulo de número 5. E no verso número 1 ele diz assim, ó: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deixa eu orar com você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Fala conosco mesmo, Pai, como o Senhor já tem feito, que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito nos ajude, através da palavra, a renovar a nossa mente, para que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, no seu lugar, você que ainda está de pé. Aleluia. Deixa eu perguntar algo para você. Quem aqui já teve medo de Jesus voltar e você ficar? Quem aqui já teve esse medo? Você já teve? Quantos aqui lá atrás, exatamente, Lé, quantos aqui lá atrás, você estava lá e de repente na sua casa, parece que todo mundo sumiu, e a primeira coisa que vem na cabeça, puxa, será que eu fiquei? Levanta a mão quem já aconteceu isso aí, sabe, meu, já aconteceu. E a minha preocupação era aquele negócio, deixa eu sair correndo, deixa eu ver se a minha mãe sumiu, deixa eu ver se meu pai sumiu, não é? Quase aquele negócio como o filme, não é? Socorro, o piloto sumiu, não é? Tem um filme que tem num título assim. Irmãos, quantas vezes nós tivemos medo de ter sido deixado para trás? Quantas vezes no nosso coração chegou o medo, até hoje chega o medo de assim, puxa, será que se Jesus voltar hoje eu vou? Será que se eu orar Deus vai responder? Será que eu estou bom o suficiente para que Deus faça algo na minha vida? E eu acredito, irmãos, que é muito natural, cada um de nós como ser humano que vive no mundo que nós estamos vivendo, ter questões como essa na nossa mente. Porque desde o dia em que nós somos pequenos, o dia que nós começamos a ter a capacidade de pensar, raciocinar, Deus começou, irmãos, não é Deus melhor dizendo, não, o homem, o nosso pai, a nossa mãe, começou a nos ensinar a lei de uma semeadura natural. Nós começamos a aprender desde pequenininho que obedeceu, ganha docinho, desobedeceu, ganha chinelada, varada, sentada, era assim ou não é? Mãozada, soco, cabo de aço, depende, não sei da qual época você existiu e viveu, nem onde, né? Na roça dizem que apanhava até de rabo de tatu, é verdade aí? Alguém pode confirmar comigo? Não é? Então as pessoas dizem que rabo de tatu dói demais, irmão, graças a Deus meu pai não tinha isso para me bater, então eram só assentadas mesmo. E porque nós fomos crescendo, aprendendo que nós temos aquilo que nós fazemos, nós infelizmente temos transferido isso para o nosso relacionamento com Deus. Pelo fato do nosso pai falar que nós vivemos em um mundo onde a meritocracia predomina, nós achamos que com Deus funciona da mesma forma. O que eu quero dizer para você é que ainda que exista uma lei da semeadura, onde você colhe tudo aquilo que você planta, existe também uma lei que se chama a lei do Espírito e da vida. Existe uma lei que se chama a lei da graça, o tempo que nós estamos vivendo. Então o que eu quero nessa noite que você entenda, o que eu quero trazer ao seu coração, é que nós iremos sim colher daquilo que nós plantamos.
Mas Deus é tão bom e Deus é tão bom que nós não só colhemos daquilo que nós plantamos, nós colhemos daquilo que Jesus plantou. Aleluia. Eu vou falar de novo para você. A Bíblia diz, querido, em Gálatas capítulo de número 6, que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o Leandro planta, o Leandro colhe. Mas Deus é tão bom e tão bom que Ele não limitou a nossa vida a essa lei. Porque com Jesus, Ele nos fez, querido, desfrutar de algo que hoje nós podemos colher, que não foi nós que semeamos. Esse texto de Romanos 5, capítulo de número 1, é muito interessante porque ele diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz. Muitos de nós, irmãos, estamos andando ou temos andado atribulado acerca de algumas coisas e não temos vivido uma vida de paz que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos deixado pensamentos e coisas entrarem na nossa mente e no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós temos pensado demais naquilo que nós fazemos e pensado de menos naquilo que Jesus fez. O que eu quero que você entenda, querido, é que a nossa participação quanto àquilo que nós iremos colher nessa vida é muito importante, nunca se esqueça disso. Existe um papel fundamental como cooperadores de Deus naquilo que nós vamos fazer. Mas melhor do que aquilo que eu e você podemos fazer, irmãos, é aquilo que Jesus fez. E quanto mais eu e você lembrarmos daquilo que Jesus fez, nós vamos começar a nos ver como de fato nós somos. Aleluia! Todas as vezes que eu lembro daquilo que Jesus fez na cruz, a balança ao meu favor, irmãos, ela começa a ficar melhor. Quando eu começo a lembrar que a vida que eu posso viver hoje não é uma vida apenas por aquilo que eu fiz ou que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, os meus pensamentos, os meus sentimentos começam a mudar. Sabe por quê? Porque eu sei, querido, que através de Jesus eu fui justificado. Aleluia! Diga comigo, eu sou justificado. E é interessante, irmãos, que justificado, para mim, pode ter uma série de aplicações. Eu lembro que, certa vez, quando eu fui aprender a digitar no Word, não sei se você sabe digitar no Word, o meu professor de Word, ele me aprendeu que existe uma opção que você coloca no texto que se chama justificado. E sabe o que é isso, irmãos? Um texto que ele está justificado, ele ocupa o espaço por completo. Se você, querido, está digitando um texto no Word, seleciona tudo e manda ele justificar, ele vai alinhar, ele vai adaptar o espaço entre as palavras para que aquilo que você escreveu possa ocupar a linha toda. Isso se chama justificado. Se você, querido, vai até um alfaiate e você pede para que ela deixe a sua roupa justa, para que acerte, justifique a sua roupa, o que é que ela vai fazer? Ela vai tirar a medida certa para que a roupa fique, querido, perfeitamente em você. É assim ou não é assim? Porque, irmão, não sei quanto a você, mas eu, na maioria das vezes, esqueço de fazer a barra da minha calça jeans. Você já esqueceu de fazer barra da calça jeans ou não? Não, nunca esqueceu, nunca precisou, Ellen. Então é um milagre. Mas o que acontece normalmente quando você não faz barra na calça jeans? Você tem que dar sempre aquela dobradinha, é assim ou não é? Se você não dá aquela dobradinha, fica um saco na sua perna, é assim ou não é assim, irmão? Você está com a calça certinha, mas lá embaixo parece como chama aquela mocinha do Aladim lá? Jasmine. Não é? Fica aquela roupa, querido, que está aqui, de repente faz aquela bolsa no seu pé. Por quê? Porque é muito melhor usar uma roupa que está acertada para você do que usar uma roupa que não está acertada para você. Jesus, querido, quando Ele entra na nossa vida, Ele acerta as coisas para que nós pudéssemos ocupar o espaço como um todo. Para que nós pudéssemos, irmãos, viver uma vida, não com uma coisa sobrando ali ou com uma coisa faltando acolá. A vontade de Deus é que através de Jesus, tudo aquilo que não era possível a nós, passasse então a ser possível. Aquilo que estava desajustado, aquilo que estava sobrando demais, que se chamava pecado, aquilo que estava sobrando demais, que se chamava condenação, aquilo que estava faltando, querido, demais, que se chamava graça, amor, paz, alegria, provisão, saúde, através de Jesus, irmãos, Deus nos vestiu de uma roupa que dá certo.
Através de Jesus, irmãos, Deus tirou o tênis apertado e colocou um tênis que é o seu número. Através de Jesus, irmãos, Deus fez com que você pudesse hoje viver, não uma vida de dor ou falta, mas uma vida onde tudo foi preparado, querido, com muito amor e carinho, para que você vivesse os melhores dias dessa terra. E é por isso que Paulo está escrevendo essa carta de Romanos. Paulo ele entendia, irmãos, que viver condenado é muito fácil. Paulo entendia que tudo aquilo que um dia ele tinha feito, era muito fácil dele ficar pesando na vida dele. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, durante 2 lugares, em Atos 9, depois em Atos 27, se eu não me engano, Paulo ele compartilha um pouco da sua história. E Paulo diz, irmãos, que antes de ter um encontro com Jesus na estrada indo à cidade de Damasco, ele era um perseguidor dos judeus. Ali em Atos, por 2 vezes, ele diz, irmãos, que ele prendia, que ele ajudava a bater, que ele ajudava a maltratar. Ele diz que ele era perseguidor, ele diz que ele era ruim. Paulo tinha uma fama tão ruim, que quando Deus manda Ananias ir até Paulo, encontrá-lo lá naquela casa onde ele estava orando e cego, e impor as mãos sobre ele, Ananias fala: Deus, mas esse homem não é aquele que tem perseguido os seus? Tinha uma fama ruim, irmãos. Quantos de nós aqui já tivemos uma fama ruim, não é verdade? E aí de repente Jesus, ele fala com Paulo na estrada de Damasco e a vida de Paulo muda. Agora eu quero chamar a atenção para você. Durante 2 capítulos, irmãos, Paulo fala sobre aquilo que aconteceu, ou sobre aquilo que ele era. Mas a única coisa, irmãos, que ele conta, ou ele narra o fato ali, é para que ele pudesse mostrar e lembrar de que ele era ruim, mas agora ele era bom. O único porquê, o único motivo que Paulo lembra daquilo que é ruim, era para olhar para a sua situação naquele instante e falar para as pessoas que ainda que ele havia sido ruim, hoje ele era bom. Aleluia. Paulo não ficava pensando em quão ruim ele era. Paulo não ficava pensando nas coisas ruins que ele cometeu. Sabe por quê, querido? Porque se eu e você gastarmos tempo e usarmos a nossa vida para pensar em quanto nós somos falhos, enquanto nós somos ruins, não vai sobrar para pensar sobre quanto nós somos bons. E Paulo diz isso aqui no livro de Romanos. Paulo trata no livro de Romanos a justificação. E por que é tão importante entender a justificação? Porque, irmão, quem não entende a justificação se vê como pecador. E um pecador não merece nada. Um pecador, irmãos, é aquele que planta pecado e colhe pecado. Um pecador é aquele que está sujo por dentro e por fora, e porque ele está sujo, ele não pode se relacionar com Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, mas de não poder entrar em algum lugar porque você estava sujo. Eu lembro que algumas vezes, ou em alguns lugares, a minha mãe não me deixava colocar o pé, porque meu pé estava sujo. Ela falava assim: quer sentar no sofá? Vai sentar com o sofá com o pé para fora, porque o pé sujo vai encardir o meu sofá. Não sei se já aconteceu isso com você. Aí a Kelly mesmo, ela tem um negócio que é assim, ela não consegue dormir, irmão, sem lavar o pé. Não sei porquê, mas ela fala o quê? Tipo assim, que se ela não lavar o pé vai estar sujo. Ainda que ela tenha acabado de tomar banho, andou descalço em casa, ela vai lavar o pé para ela poder ir dormir, irmãos. Eu não sei se ela tem medo de sujar a cama. Mas sabe o que eu quero falar para você, querido? Pé sujo, suja. Vida suja, suja. E todas as vezes, em todos os lugares onde existe sujeira, existe limitação ou debilidade. Na vida do pecador existe sujeira. Enquanto eu e você nos vemos como pecadores, irmãos, nós vamos nos ver também privados de muitas coisas. É por isso que Paulo, no livro inteiro de Romanos, ele começa a dizer, ele diz: ei, você não é pecador, a partir de agora você é justo. Qual é a diferença, querido, entre um pecador e um justo? É a mesma diferença de uma roupa limpa para uma roupa suja. Uma roupa suja fede. Uma roupa suja, ela tem cara de roupa suja. Uma roupa suja, ela vive onde? No seu corpo ou no cesto? No cesto, irmãos. Ninguém gosta de usar roupa suja. Mas, irmãos, uma roupa limpa, sabe onde é que ela vive? No seu corpo. Sabe onde é que uma roupa limpa está? Esperando para ser usada.
A roupa limpa, ela tem um potencial, querido, porque você pode chegar, abrir o guarda-roupa e pode usar aquilo sem ter medo nenhum, porque ela não cheira ruim, ela não aparenta mal. É assim que é a nossa vida, querido, depois de aceitar a Jesus. O pecado nos tornava inúteis, o pecado nos tornava sujos, o pecado nos tornava impróprios para sermos usados por Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, irmãos, Ele não apenas nos lavou, mas Ele nos transformou em novas criaturas. Ele nos deu uma veste nova, Ele envolveu a nossa vida com o sangue do Cordeiro, Ele nos regenerou e hoje Ele nos tornou como uma roupa limpa, Ele nos tornou aptos para sermos usados, Ele nos tornou como pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. E não apenas isso, irmãos, hoje nós podemos ser usados por Deus, aleluia, porque é importante lembrarmos disso na nossa vida, porque, querido, o tempo todo nós somos treinados a nos ver e ter uma expectativa de receber aquilo que nós fazemos. É lícito? É. Isso é verdade? É. Mas você não pode limitar a sua vida, sabe por quê? Porque ainda que você só soubesse fazer coisas boas, irmãos, você nunca poderia viver a vida que Deus tem para você. Ainda que você fosse uma pessoa que investisse bem, ainda que você fosse uma pessoa que trabalhasse bem, ainda que você fosse uma pessoa que não gastasse com nada desnecessário e que tivesse o desperdício zero na sua casa, ainda que você fosse o ser humano mais perfeito, ou o lugar onde você poderia chegar é aqui. Mas os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida estão muito acima disso. O que eu quero falar para você nessa noite é o seguinte, irmãos. Enquanto nós nos vermos por uma ótica limitada, natural e pecaminosa, nós iremos perder aquilo que Deus tem para nós. Mas se todos os dias eu acordar e saber que eu não só posso, mas como eu vou viver, não aquilo que eu faço, mas aquilo que Jesus fez, as minhas expectativas serão maiores, irmãos. Aleluia! Às vezes a gente está lá, a minha casa não vai dar certo, sabe por quê? Porque eu sempre semeei discórdia. Ei, querido, isso é uma verdade parcial. Isso é uma verdade que sem Deus, se você semeia discórdia, você colhe discórdia. Mas você pode ter semeado discórdia o tempo todo, mas quando Deus começa a entrar no negócio, irmãos, onde existia um futuro de destruição, Deus ele entra naquele negócio e começa a mover, o amor começa a envolver, o Espírito Santo começa a trabalhar, e onde existia discórdia, medo, ira e destruição, de repente, irmãos, tem comunhão, tem harmonia, tem amor, tem alegria. Onde o desfecho era ruim, porque Deus entrou no negócio, tudo aquilo se fez novo, irmãos. O que eu quero que você entenda é que Deus mudou a nossa vida. Nós não vivemos como nós éramos, mas hoje nós vivemos diferentes. O mundo com o pecado não tinha acesso a Deus, mas por causa da justiça, irmãos, hoje nós temos livre acesso. Uma das coisas que infelizmente tem roubado a nossa vida como verdadeiros cristãos é porque nós temos, querido, feito uma conta muito racional da nossa vida. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, eu quero que você entenda que eu acredito que nesses dias nós precisamos começar a pensar um pouco menos. Olha para quem está perto de você e fala para ele assim, ó, está na hora de você pensar um pouco menos. Fala para ele aí. Aí tem gente que já está falando assim, como assim, Leandro? Pensar um pouco menos, o povo já pensa pouco, você está querendo uma massa de manipulação, você está querendo um povo burro. Não, querido, eu só acredito que se a gente pensasse menos e cresce mais, as coisas estariam diferentes. Cada vez mais eu vejo que a gente tem lido a Bíblia e tem aprendido a Bíblia de uma forma muito natural. Eu vejo que até mesmo quando eu tenho dado aula para alguns alunos do Rema, irmãos, eles querem ver a Bíblia assim como eles leem um livro de matemática, onde 1 mais 1 sempre é 2. Muitas vezes nós temos vivido um evangelho muito racional, quando o evangelho é um evangelho de fé, irmãos. Eu vejo que muitas vezes nós temos lido a Bíblia, e lá a Bíblia está falando assim, Jesus com 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e a gente está lá, puxa, mas como é? Isso aí não dá. Como é? Foi o que? Ele arrancava um pedaço e multiplicava?
estava dentro do cesto, como ninguém via, o negócio brotava. Irmãos, eu não quero nem saber como foi, eu sei que foi. Eu não quero saber se é possível naturalmente ou se não é. Eu sei que a Bíblia está dizendo que alimentou, então alimentou. Se a Bíblia está dizendo que Jonas ficou vários dias na boca, né, dentro do estômago, não dá. Pode falar que tem ácido, pode falar que não tem ácido. Se Jonas ficou dentro da barriga do peixe, é porque ele ficou, irmãos. Aleluia. Mas eles pisaram no fogo e fogo queima. Se não queimou, eu creio que não queimou. Não, mas leão come. E com certeza ele deve ter passado um negócio, ele deve ter passado capim. E aí as pessoas vão falando, não, é porque os leões não comeram Daniel, porque Daniel cheirava pasto, ele cheirava ovelha, ele não tinha cheiro de carne. Irmão, deixa eu falar para você, você pode ter o cheiro que você quiser. Se estiver na frente de um leão faminto, ele vai acabar com você, irmão. Então, o que é então, irmãos? Eu não quero saber explicação natural, porque eu creio em algo sobrenatural, irmãos. Se tinha cheiro de capim, pode ser, mas eu prefiro crer que com cheiro de capim ou sem cheiro de capim, existe um Deus que me livra do leão, irmãos. Eu quero falar para você que sendo algo natural ou não sendo, existe um Deus que faz milagres. Aí o povo está lá querendo provar os sinais que ele dá, porque Moisés não foi muito assim não, e na realidade não foi Deus que abriu, o mar estava num tempo de seca, e aí foi, irmão, deixa eu falar algo para você, para de tentar racionalizar a Bíblia, para de tentar, querido, andar pela sua mente. Paulo mesmo diz, o homem natural não entende tudo, porque ele pensa aqui. Paulo diz, existem coisas que o homem não entende, porque ele é limitado, mas o homem espiritual, Paulo diz, esse sabe todas as coisas, esse discerne todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele discerne tudo por aqui, irmãos. Aleluia. Está na hora de usar menos essa cabeça e começar a usar mais essa cabeça. Começar a usar o nosso espírito e crer, irmãos. Crer como nunca antes nós cremos. Sabe por quê? A nossa mente natural, ela fala assim, não dá, Leandro, você não presta. A nossa mente natural, sabe o que ela fala? Ela fala, daqui a pouco você volta a mentir. A nossa mente natural, ela diz, daqui a pouco você volta a assistir uma coisa errada, você volta a falar com quem não deve, você volta a fofocar, daqui a pouco você volta a beber, daqui a pouco você volta a adulterar, daqui a pouco você volta a roubar, daqui a pouco você volta a fazer isso, daqui a pouco você volta a fazer aquilo. É isso que a nossa mente sabe fazer, irmãos, apontar o que a gente não consegue. Mas sabe o que o nosso espírito faz? Sabe o que a graça, o favor e o Espírito de Deus faz? Ele nos lembra, irmãos, que quando não dá para a gente, a graça basta. Ele nos lembra, irmãos, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! Aleluia! E aí a gente está lá pensando demais e crendo de menos. Quando, irmãos, o segredo da nossa salvação não vem pelo pensar, mas vem pelo crer. O próprio Romanos capítulo de número 5, vai lá comigo agora no verso de número 8. Não fecha Romanos não, que a gente vai ler vários textos aqui, a gente vai ficar só em Romanos 5 hoje. Romanos 5 no versículo de número 8, ele diz assim, ó. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, esse morreu por cada um de nós. Pergunto para você, quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Beleza. Deixa eu perguntar algo para você. Quantos amam o seu filho? Agora deixa eu perguntar aqui para você. Quando o seu filho está lá, e ele está te obedecendo, que é aquele negócio maravilhoso. Ou um dia, pensa lá atrás. Lavou a louça, lavou o carro, lavou o banheiro. Meu Deus, tirou pó da estante, varreu a calçada. As mães ficam até mais felizes nessa hora, né? Tiraram notas boas na escola. Pergunto, você ama esse filho, sim ou não? Sim ou não? Mas aí de repente esse filho é meio vida louca. Do nada ele vira a cabeça. Aí ele começa a tirar nota baixa, ele começa a não lavar mais nada, a meia começa a cheirar uma carniça, porque nem troca aquela meia mais. Né? Você sabe como é, tem uns que é meio assim. Pergunto para você, você ama esse filho? Mais ou menos, né, pastor? Não, querido, você ama. Sabe por quê? Porque amor não tem nada a ver com essas coisas que eu estou falando para você. Amor não tem nada a ver com o que o seu filho faz, mas amor tem a ver com o que o seu filho é. Aleluia.
Vou falar de novo para você, querido, isso, para você entender. Amor não tem nada a ver com o que o seu filho faz, irmão. Não importa se ele está fazendo algo errado, ou se ele está fazendo algo bom, porque você ama o seu filho por aquilo que ele é, porque ele é o seu filho. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo para nós. Ele diz assim, através de Jesus, vocês não mereciam, mas e daí? Através de Jesus você se tornou filho, você foi justificado. Quando você estava fazendo algo errado, Ele te amou, não por aquilo que fazia, mas por aquilo que Ele te tornou, irmãos. Aí você fala assim, e agora, Leandro? Que eu faço tudo certinho. Leandro, e agora que eu dou o dízimo, e agora que eu dou oferta, e agora que eu oro em línguas, e agora que eu venho na igreja, Deus me ama mais? Não. Aleluia. Sabe, querido, eu sei que isso dá um nó na nossa cabeça. Leandro, você quer dizer que Deus me amava quando eu não prestava, e agora Ele me ama exatamente do mesmo jeito que quando eu presto? Exatamente. E é por isso, querido, que a nossa mente, ela tem roubado bênçãos de nós. Porque a gente tem achado que Deus vai dar coisas para nós, ou vai fazer coisas na nossa vida, por aquilo que a gente faz, quando na realidade Ele vai fazer por aquilo que nós somos. Aleluia. E a realidade que nós temos hoje como justificados, como filhos de Deus, como aqueles que provaram da salvação, quando nós pegamos essa condição, e nós passamos a viver uma vida de fé, crendo e confessando, irmãos, os milagres e os resultados começam a envolver a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos perdidos, nós não estamos distantes, nós não estamos no pecado, mas hoje nós somos transportados, nós somos filhos de Deus, Deus nos ama. E eu digo para você, você não ama o seu filho por aquilo que ele faz, mas existem coisas que ele faz, que te faz dar mais coisa para ele. É assim ou não é assim? Amém ou não amém? Você ama do mesmo jeito, mas existem coisas que Ele faz, irmão, que você fica desejoso de dar um carro, de dar uma roupa, de dar um doce, de dar um elogio. É assim ou não é assim? Cada um na sua medida financeira e no seu tempo, não é verdade? Eu digo para você, uma coisa é amar, mas outra coisa é você querer galardoar por aquilo que Ele faz. Queria te falar algo para você. O amor de Deus por você, morreu Jesus na cruz, fez com que Jesus fosse levado lá, fosse sacrificado no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos justificados em Deus. A justiça de Deus nos tira de uma condição de pecado e agora nos coloca uma condição de filho. E aí você fala assim, Leandro, então perante Deus, todos nós nascidos de novo somos iguais? Somos iguais porque nós somos filhos. Ah, Leandro, mas perante Deus, todos nós vamos colher das mesmas coisas? Não. E é isso que eu quero que você comece a entender comigo. Só o fato de ser salvo já abre, querido, uma cortina de bênçãos maravilhosas sobre a sua vida. Você não é curado pela sua semeadura, mas você é curado pela sua condição. Cura é como uma herança que é dada ao filho. Herança vem para o filho mau e vem para o filho ruim. Eu estou usando esses termos só para você entender. Porque herança não vem de obras, mas herança vem de natureza. Essa é a palavra. Um filho, um exemplo, eu vou lá, meu pai e minha mãe têm 3 filhos, eu sou o mais bonito deles. Então tá lá, meu pai não vai virar e falar assim, eu vou deixar esse carro aqui que é o melhor para o Leandro porque ele é mais bonito, eu vou deixar esse outro que é pior para o William porque ele é mais feio, e vou deixar esse outro aqui pela Suelen porque ele é mais feio ainda. Não, não vai fazer assim, irmãos. Não é por escala de beleza, não é assim. Deus não vai virar para mim, irmãos, melhor dizendo, meu pai não vai virar e falar assim, o negócio é o seguinte, eu vou deixar essa casa para o Leandro, não vou deixar nada para os outros porque o Leandro é mais legal. Não, ele não vai fazer, sabe por quê? Porque, querido, a herança, ela é destinada a todos que são filhos e direitos iguais, cortadinho, fatiadinho. Mas eu não vou dar, eu peguei primeiro, eu vim primeiro, nasci primeiro. É só entrar na justiça, irmãos, que vai ter que dividir, porque se é filho, tem que dividir a herança. Amém ou não amém? Quando Jesus conquistou na cruz, querido, cura, isso foi dado a Ele.
E porque nós nos tornamos filhos de Deus, Ele repartiu conosco a herança, porque hoje nós somos herdeiros de Cristo. Cura não é algo que eu conquisto pelos meus méritos, mas cura é algo que eu desfruto por aquilo que eu sou. Aleluia! Aí tem gente que fala assim, Leandro, mas por que isso é importante? Sabe por que tem gente que fala assim, Leandro, eu não sou curado porque eu não tenho feito por merecer. Ei, querido, cura não é feito por merecer. Você crê em algo que é seu e você recebe. Você não é curado por muito orar, você não é curado por muito vir à igreja, você é curado por um dia entender que Jesus morreu na cruz e te deu isso, então você toma posse e é curado. Agora você fala assim, Leandro, mas e aí, eu não preciso ler a Bíblia? Você precisa, querido. Sabe por quê? Porque ler a Bíblia fala sobre a outra coisa, fala sobre aquilo que o pai quer dar para o filho quando ele obedece. Existem coisas que vêm da nossa natureza, mas existem outras coisas que vêm da nossa obediência, irmãos. A cura vem porque você é filho, mas a saúde vem porque você pratica a palavra. A saúde vem porque você crê, porque você confessa, porque você é fiel, porque você vem nos cultos, porque você trabalha para o Senhor. Aleluia! Então o que eu quero falar para você, irmãos, tem bênção demais sobrando e dando bobeira por aí. Não, Leandro, mas você está entendendo, eu não fiz por merecer, irmão, deixa eu falar algo para você de novo, tem coisas que são por merecer, mas tem uma vida boa que a gente não está vivendo, que é só aceitar Jesus e nadar de braçada, irmãos. Aleluia, se aposse. Aleluia, aleluia. Por meio de Jesus, quando nós não prestávamos, Ele nos amou. Porque amor fala sobre uma condição, e não, queridos, sobre dar a nós aquilo que nós temos feito. Vai lá em Romanos, capítulo de número 5, agora no versículo de número 15, eu quero ler um texto com você. E mais uma vez, eu quero te encorajar a acompanhar o plano de leitura que todos os dias a gente envia nos grupos da igreja. Se você não está no grupo da igreja, por favor, peça para alguém te adicionar. Mande um e-mail para a igreja, ligue, dê o seu contato e alguém vai adicionar para você. Romanos capítulo de número 5, no verso número 15. Aleluia. E por favor, se você postar alguma coisa e eu te der bronca algum dia, não saia da igreja, tá bom? Aleluia. Eu fico tão feliz que o povo não posta mais política lá. Estou tão feliz por isso. Romanos 5, que os últimos que postou exclui tudo. Brincadeira. Romanos 5,15 ele diz assim, ó. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa muitos morreram, muito mais, aleluia, muito mais, a graça de Deus e o dom pode ser trocado por presente, irmãos. Dom, a palavra dom aqui é dádiva, não é um presente, é algo dado de graça. O dom pela graça de um homem só, ou seja, o presente que nos foi dado através de um homem só, Jesus Cristo, isso foi derramado sobre muitos. Também não é assim o dom como ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenar todo mundo. Mas o dom gratuito, diga comigo, gratuito. Diga comigo, é de graça. Sabe, irmãos, a gente, como bom brasileiro, a gente duvida tudo aquilo que é de graça. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Tudo aquilo que é de graça e vem de Deus é bom, amém? É só receber. Então ele diz assim, ele continua, mas o dom gratuito, de graça, veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte veio reinar sobre esse, muito mais, aleluia, eu gosto da forma que Paulo diz, irmãos, ele não fala é igual, é só um pouquinho, ele gosta de usar, falar é bastante, é carregado, ele diz, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por um só Jesus Cristo, aleluia. Eu lembro, irmãos, que certa vez o correio bateu lá em casa, não é? E eu perguntei algo para o carteiro. Era um AR, não sei se você sabe o que é isso. Uma carta registrada. E eu perguntei para ele, falei assim, eu tenho a opção de não receber?
Aí ele falou, tem. Eu falei, mas você, vindo até aqui, você me chamando, eu aqui, eu tenho a opção de não receber, sabendo que é uma carta registrada que é importante. Ele falou, tem, é só você não assinar que vai voltar para o remetente. Sabe, irmãos, todos os dias quando nós estamos expostos à palavra de Deus, o Espírito Santo vem como um carteiro trazer algo ao nosso coração. Algo diretamente para nós e algo que talvez só serve para nós naquele momento, porque é como um socorro bem presente na hora da angústia. Mas cabe uma decisão minha e sua, receber aquilo que Deus está falando com a gente. E é interessante que aqui Paulo ele começa a falar que existem dois tipos de pessoa. Ele diz, tem uma pessoa que ela está envolvida pelo pecado, tem uma pessoa que morreu por causa do pecado, ela está distante de Deus e é tudo isso culpa de Adão. É isso que ele está falando. Ele diz, mas tem também um outro grupinho. Qual grupinho? O grupinho que estava lá, mas não está mais. É o grupinho que por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, aleluia, foram justificados. E não para aí não. Esses, os que creem, eu estou parafraseando os textos que a gente acabou de ler. Paulo diz, esses que creem, estes que receberam de graça o dom da fé, o dom da salvação, esses que provaram da graça, se quiserem, vão reinar em vida. Aleluia. Sabe, irmão, eu gosto muito disso, sabe? Porque quando eu era criança eu gostava de brincar de rei. Sabe o que o rei faz? Ele está diante daquela situação, irmãos, e o rei manda. É assim ou não é assim? Quem brincou de rei? Você já brincou de rei aqui? Faz isso, principalmente com o irmão mais novo, você quer fazer? Não é? Vai lá. Eu mando aqui. Sabe, irmão, reinar. Não fala só sobre mandar. Nós sabemos, querido, que como bons cristãos, nós temos autoridade sobre todo principado, poder, domínio, todo nome que você nomeia. Mas mandar também faz parte. Quando Paulo ele está dizendo, irmãos, que se nós recebemos e quisermos, nós vamos reinar, ele está falando que você tem autoridade suficiente para pôr os pés, querido, na sua casa e falar, falta, sai, no nome de Jesus. Problema, sai, no nome de Jesus. Doença, morte, pessimismo, coisas erradas, saiam no nome de Jesus. Aleluia, queridos. Existe uma autoridade que repousa sobre a nossa vida, mas ela precisa o quê? Ser vivida. Nós precisamos o quê? Receber. Não, Leandro, mas você não está entendendo. O pecado manifestou. Eu vou chamar o Fábio, que ele é mais santo do que eu, para expulsar. Porque na hora que eu impor as mãos, eu ouvi falar que o diabo e o demônio ficam muito mais forte. E ele vai me pegar de jeito, mas ele vai me quebrar no meio. Não é porque eu não estou bem, eu estou fraco, eu sou franzino. Não é? O Fábio, se não tiver espiritual, pelo menos vai na mão e vai quebrar o demônio. Não, irmãos. Você pode ser o mais franzino. Você pode não ter, querido, lido a Bíblia naquele dia, até porque ler a Bíblia não expulsa demônio. Você pode não ter jejuado naquele dia, não importa, porque jejum não expulsa demônio. Sabe o que expulsa demônio? A autoridade do nome de Jesus. Eu posso ter orado o dia inteiro e falar, sai demônio no nome do Leandro. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu vou levar uma pancada no meio da cabeça. Se eu virar e falar assim, sai demônio no nome de Jesus, ele vai vir para cima de mim, irmãos, e vai me quebrar no meio, como já aconteceu em Atos. Mas se eu virar para ele e falar assim, demônio, sai no nome de Jesus. Irmão, você pode gritar, você pode falar baixo, você pode falar gaguejando do jeito que você quiser, mas você vai falar, sai no nome de Jesus, e ele só tem uma coisa para fazer, que é sair. Porque não é no nome do Leandro, não é no nome do Paulinho, não é no nome do Antônio, é a autoridade que existe no nome de Jesus. E essa autoridade está em nós por quê? Simplesmente porque eu sou crente, aleluia. Simplesmente porque eu sou justificado, tenho uma vida maravilhosa para ser vivida, irmão. Simplesmente porque eu sou crente, eu posso crer em saúde, e saúde vai reinar sobre a minha vida. Porque eu sou crente, eu posso crer em prosperidade, e não vai faltar nada na minha casa, irmãos. Então deixa eu falar algo para você, não deixa o mundo, o diabo ou a sua mente roubar mais nada de você, querido. Você tem que ficar mais feliz com isso, pelo amor de Deus, irmão. Eu estou falando para você que ainda que você não seja o mais santinho, ainda que você não seja aquele que jejua todo dia, só o fato de ser salvo, a sua vida pode ser melhor do que é, irmão. Sabe o que é isso? Eu estou livrando, querido, a sua mente de condenação. Eu lembro que o meu professor de justiça, o Weber, lá em Belo Horizonte, ele falava que ser justificado por Deus
É você poder, querido, todos os dias fechar os seus olhos, falar com Deus, como se você nunca tivesse pecado na vida. Aleluia. Aí você está lá, querido. E aí o diabo ele vem e fala assim, puxa, Leandro, mas como você pode falar com Deus se você é impuro? E aí a justiça vem e fala assim, não é por aquilo que você faz, Leandro, mas é por aquilo que Jesus fez. O sangue que está sobre a sua... Não nos vê, irmãos, por aquilo que nós fizemos, mas Ele vê por aquilo que Jesus fez. Existe uma ótica divina e celestial, e essa ótica, todas as vezes que Deus olha para nós, irmãos, Ele nos ama, sabe por quê? Porque através de Jesus nós nos tornamos filhos, e um pai não ama um filho por aquilo que ele fez ou faz, mas ele ama o filho por aquilo que ele é. E nós que somos uns filhos que amamos o nosso pai, nós fazemos as coisas boas, não para ser alguém, mas porque nós já somos, irmãos. Eu não deixo de pecar porque eu quero ser salvo, eu deixei de pecar porque eu sou crente, irmãos. Eu não leio a Bíblia com medo de ficar para trás, mas eu leio a Bíblia porque eu sou crente, irmãos. Eu não oro para ser curado, irmãos, mas eu oro porque eu sou crente. E quanto mais eu sei disso, mais eu faço essas coisas. O que eu quero que você entenda é que existe um estilo de vida bíblico e coisas que tem que ser feito sim, mas também existem bênçãos e coisas vindas de Deus que o sacrifício de Jesus nos trouxe. Ainda que nós fôssemos os mais bonzinhos, ainda que nós fôssemos os mais certinhos, sempre, mas sempre iria faltar algo. Se você quiser, querido, a partir de hoje, se você se vê como Deus te vê, a sua vida vai entrar, querido, em uma nova estação. Não importa quantas coisas ruins você fez, não importa quão ruim era o seu passado, em Cristo você se tornou uma nova criatura, e hoje você não vive agradando a Deus para ser alguém, porque tudo aquilo que você poderia ser, Jesus já te tornou. O que você hoje pratica quanto à oração, o que você pratica quanto a boas obras, é uma extensão daquilo que você já é. Você ora porque você já é crente, você lê a Bíblia porque você já é crente, você vem na igreja porque você já é salvo, e nós vamos cada vez mais fazer isso, irmãos, mas o que me garante a salvação é Jesus, o que me garante como filho de Deus é Jesus, o que apagou o meu pecado e pagou a dívida na cruz é Jesus. A justiça de Deus que me encontrou mudou a minha vida, irmãos. Aleluia. É por isso que eu não tenho medo de Deus. É por isso que eu não tenho medo de ficar para trás. Sabe por quê? Porque o que garante a minha salvação não são obras, mas é a fé que eu tenho em Jesus. Porque essa fé que eu tenho em Jesus não apenas me mudou, querido, mas me salvou e tem me transformado a cada dia. Então não tenha medo de ficar, irmãos, porque o que te leva para o céu não são obras, mas é Deus. É a sua fé nele. O que te garante cura é o sacrifício de Jesus, isso é de graça. O que te garante segurança e paz, isso é de graça, porque vem de Jesus. E eu digo para você, a melhor e a parte mais difícil Deus já fez. A sua parte é crer e receber. Você pode sair daqui jogando no time que você quiser. Você pode sair daqui jogando no time dos derrotados. Você pode sair daqui, querido, jogando e participando do time que não é nada, que continua fazendo tudo aquilo que é errado, que se vê como ninguém. Você pode sair daqui fazendo parte do time, sem perspectiva de futuro. Ou você pode sair daqui fazendo parte do meu time. Você pode sair daqui, querido, fazendo parte daqueles que creram com o coração e confessaram com a boca acerca da salvação. Você pode sair daqui fazendo parte daquele time que vai para o céu não por mérito próprio, mas porque um dia Jesus morreu na cruz. Você pode sair daqui não mais se vendo como pecador, mas você pode sair daqui se vendo como filho de Deus. E como filho de Deus tem acesso à casa do Pai. E quem tem acesso à casa do Pai tem acesso à geladeira do Pai, irmãos. Tem acesso à segurança do Pai. Tem acesso ao conforto, à paz, à proteção, ao auxílio, ao ensino, à direção. Você pode sair daqui, querido, se vendo como filho. Você pode sair daqui se alegrando como filho e sonhando como filho, e essa é a melhor parte. Aleluia. Sabe por quê? Porque você é filho.
Não, Leandro, mas para eu fazer tudo isso, eu tenho que fazer isso. Não, querido, você não está entendendo nada. Para você desfrutar de tudo isso, você precisa crer. E crer, para mim, é fácil. Crer para nós que somos crentes é fácil, irmãos, porque faz parte da sua natureza. Assim como um pássaro foi feito e tem tudo para voar, o crente foi feito para crer, irmãos. E é por isso que crer para nós é algo fácil. Pare de racionalizar e passe a crer. Pense menos e creia mais. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Diga para ele assim: pense menos e creia mais. Amém.